Então, doutor, vamos recapitular como tudo aconteceu. Explica pra gente como foi a dinâmica desse crime. Que horas ele chegou, que horas ele saiu de casa, como que ele pegou essa menina, para onde ele levou. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que tanto esse homem e essa mulher que foram presos, né, eles tinham em mente aí uma outra vítima, uma outra adolescente que, graças a Deus, não foi abordada. E aí a gente ainda não concluiu porque houve uma mudança de vontade, mas na quarta-feira eles se encontram por volta das 6 horas da manhã, ele passa na casa dela, a pega e de lá eles vão a um local no Jardim Igará, ficam observando adolescentes. Fazem um lanche depois, seguem para a escola no Jardim Igará, ficam observando adolescentes também, crianças, e nas proximidades dessa escola, numa rua próxima, eles então abordam essa menor de 12 anos, forçando-a, empurrando-a para dentro do carro com violência. Ele a empurra, ela, por sua vez, já está no banco traseiro e, com um lençol com cloroforme, seda a vítima, que passa então a ficar desacordada. De lá eles seguem para um matagal, e onde ele joga o telefone dela fora da vítima, para não ser rastreado, e então passa a tentar botar a fita silver tape na vítima, mas não consegue, porque ela estaria vomitando, mesmo que desacordada. E então ele algema a vítima nos pés, nas mãos, e a coloca dentro de uma mala de viagem, né, colocando esta mala de viagem com ela dentro no porta-mala. De lá eles seguem para a casa da autora, ele deixa a autora em casa e segue aqui para Zanorte, né, onde então ele sobe com a mala, onde estaria essa vítima, e lá depois então pratica os atos sexuais. Ele falou que não teve conjunção carnal com ela, né? Isso. O que ele falou que fez? Segundo a versão dele, ele teria dado beijos, carícias e toques em determinadas partes da vítima, o que, por si, já constitui estupro de vulnerável. Certo. Então, independente da conclusão do ML com relação à conjunção, eventual conjunção carnal ou anal, etc. e tal, os atos libidinosos, que a gente chama, né, eles já estão aí bem comprovados. E qual era a relação dele com a cúmplice, né? Eles já tinham uma relação há aproximadamente 2 anos, eles já se conheciam, mantinham aí contínuo contato. Ela, segundo eles mesmos, colocação deles nos interrogatórios, ela enviava fotos de nudez e ele transferia dinheiro. E ele também pediu a ela que fosse uma espécie de intermediadora para aliciar adolescentes novas. E aí entra a adolescente que estava Isso. sendo observada anteriormente, né? O que se sabe sobre ela? O que se sabe é que ela era conhecida da autora, e então a autora mostrou a foto dela para esse autor e despertou interesse nele, pelo fato, inclusive, de ser uma adolescente nova. Então nasceu daí o interesse. E por que não deu certo de pegar essa outra menina? Essa parte a gente não sabe o porquê houve esse desvio de vontade, né, em determinado momento, e razão pela qual eles foram na quarta-feira para a escola, no Jardim Igará. Mas eles estavam observando essa menina há um tempo, né? Estavam observando e disseram isso aqui, que o interesse inicial era nessa adolescente. Isso foi confirmado porque a gente obteve filmagem do carro nas redondezas da casa dessa vítima. Nós também a entrevistamos aqui e foi dito que as pessoas do local estavam estranhando esse carro passar a todo momento. Além disso, nós conseguimos uma filmagem que mostra ele colocando a mala
no carro dele na segunda-feira, dia 26, e ele justamente faz esse monitoramento na casa dessa vítima a partir de então. Doutor, e quais serão agora os próximos passos na investigação? Então vamos dividir, como eu coloquei, né? Em relação ao caso dessa menor de 2 anos, é um caso absolutamente fechado, autoria absolutamente comprovada, inclusive com a confissão de ambos. Esse caso foi levado ao Poder Judiciário e vai ter uma ação penal pelos crimes aí, nós tipificamos pelos crimes de sequestro, cárcere privado, qualificado, ou seja, com a causa de aumento pelo fato de ser vítima, menor de 14 anos, e também pelo estupro de vulnerável. Ela também vai responder, apesar de não ter praticado os atos libidinosos, porque ela sabia do plano do autor e o ajudou em tudo para a prática desses crimes posteriormente. Então ela também responde pelo estupro de vulnerável. Então essa primeira parte está fechada. E aí, a segunda parte, diante do perfil dele, as circunstâncias que rodearam esse caso, há uma possibilidade, uma sinalização, uma possibilidade de haver outras vítimas. Nós precisamos apurar se há ou não outras vítimas dele ou dele e dela em conjunto. Ok? Isso é a segunda etapa agora. E também há necessidade de verificar se ele estava em grupos de pedofilia ou redes de pedofilia, frente a essas especificidades dele, das condutas dele. Inclusive, ele mesmo coloca que teria um transtorno aí, que teria até procurado já alguns tratamentos. Então, essa sinalização é de alguém que já atuou no passado, contra alguém, ou pelo menos que paira na cabeça dele, já pairou isso várias vezes. Doutor, em relação à outra menina que estava sendo aliciada, vai ser imputado a eles algum crime em relação a ela, de aliciamento, alguma coisa assim? Não, eles não chegaram, a atuação deles ficou reservada no planejamento. Eles não chegaram a abordá-la ou ter um início de algum crime. Ok? Então, quanto a isso, por hora não dá para tipificar uma conduta delas, ou seja, dar um encaixe criminal nesse tipo de conduta, porque ficou ainda num plano. Não houve uma execução de um crime que possa ser imputado aos dois. Mas fica a vertente de que eles estavam procurando as vítimas. Por daí a necessidade da segunda etapa da investigação. E o que foi que mais te chamou a atenção, que mais te chocou nesse caso? O que mais me chocou nesse caso foi realmente o requinte de crueldade frente a uma criança de 12 anos. Cloroforme, um planejamento, algema, colocação em uma mala de viagem e depois, posteriormente, levá-la, submetê-la a um cárcere privado com atos sexuais. Acho que isso aí abala a qualquer um, até mesmo aqueles que têm assim, seu trato diário, no enfrentamento da criminalidade.